Pai do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero desde já deixar um versículo aqui da parte de Deus para a nossa meditação nesta manhã, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, bastante conhecido da igreja, capítulo 16, do verso 1 até o 7, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre dos seus filhos tenho provido um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então me disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungiás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo e dizendo: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É uma palavra gloriosa, irmão. Uma palavra que, quando eu medito nessa palavra, eu louvo a Deus. Que Deus, quando Ele quer fazer na vida de alguém, Ele faz. Independente da circunstância que a gente esteja passando ou vivendo. Quem verdadeiramente busca o Senhor e faz a sua vontade, não é envergonhado e nem decepcionado. No final, dá tudo certo. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E eu louvo a Deus, que estava Davi, o menor da casa de Jessé, pastor de ovelha. Era uma profissão para escravo ou para servo. Mas em meio aos filhos de Jessé, estava lá o menor, chamado Davi, pastoreando as ovelhas. E Deus coloca no coração de Samuel para ir até a casa de Jessé, e diz a Samuel que lá ele já tem provido de um rei. Que eu vou te mostrar, Samuel, a quem tu vais ungir, e eu vou te dizer o que é que tu vai fazer. E Samuel obedeceu à voz de Deus, desceu à casa de Jessé, e quando chega na casa de Jessé, ele diz: Ó Jessé, eu vim fazer um sacrifício, sacrificar ao Senhor, e tu tem que participar, e tua família e teus filhos. E a Bíblia diz que eles foram, que ele foi. Chegou lá, quando ele chega na cidade de Belém, os anciões vendo o profeta se aproximando,
diante deles, na cidade deles entrando, a Bíblia diz que ele vem tremendo e temendo quando viu. Porque todos os profetas, quando chegavam em uma cidade, os anciões já pensavam, e aquele povo já pensava que era uma palavra de maldição sobre aquela cidade. Por isso que os anciões foram até ele, tremendo. Mas eu louvo a Deus, que quando os anciões se aproximou e pergunta a Samuel que é de paz a chegada de Samuel, Samuel diz, é de paz a minha chegada. Eu quero ir na casa de Jessé. E foi. E disse, Jessé, eu vim fazer um sacrifício primeiro aqui, e depois eu quero ver os teus filhos, porque dentro de teus filhos foi se provido um rei que Deus escolheu. E a Bíblia diz que quando Jessé convida o profeta para entrar em sua casa, que ele entra, a primeira coisa que ele observa é Eliabe. E quando ele observa Eliabe, o profeta Samuel diz, certamente é esse o ungido do Senhor, que Deus escolheu e proveu como rei. Aí a Bíblia nos relata que Deus diz a Samuel, olha Samuel, antes dele ter esse pensamento e falar em seu coração, quando ele viu Eliabe, ele diz assim, olha Samuel, quando tu chegar lá, eu vou te mostrar o que tu has de fazer e eu vou mandar tu ungir a quem eu escolher. E quando Samuel vê Eliabe, que escolhe a Eliabe, aí a voz de Deus fala para Samuel e diz, Samuel, ao coração de Samuel, e diz, Samuel, tu tá olhando a aparência, Samuel, mas eu, o Senhor, conheço o coração. Samuel, tu tá olhando o porte físico, Samuel. É até um soldado de guerra, mas não é esse que eu quero. E passando os 7 filhos de Samuel, passando 7 filhos de Jessé diante do profeta Samuel, o profeta, Deus não falou com ele e diz assim, não é nenhum desses. Deus fala com ele e diz, não é nenhum desses que eu tenho escolhido. Aí o profeta se confunde, irmão. Porque eu sempre digo que Deus ele não erra na sua escolha. O homem pode até escolher errado, mas Deus, ele não erra na escolha. Quando ele escolhe, está escolhido. E ele fala, e o profeta Samuel fala a Jessé, Jessé, ainda tem alguns? Ainda tem mais algum? Mancebo ou jovem, teu filho? Ele diz, tem. Existe um. Um. É o menor. Ele é ruivo. Ele não serve. Porque ele é o menor. Todo filho mais novo naquela época, filho dos hebreus, eles não tinham direito à bênção maior. Era costume dos hebreus. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 48. Quando José vai até Jacó, Jacó já doente, de idade, a idade avançada, a visão já não enxergava mais. Mas quando José foi até ele, Jacó abençoou José e disse, olha José, traz teus 2 filhos até mim, porque Deus tem me mostrado eles. Eles não tinham direito nenhum, irmãos.
das bênçãos de Jacó, que Deus tinha preparado para Jacó. Deus disse: olha, Jacó, eu vou te abençoar nessa terra, a ti e a tua descendência. E quando José trouxe a Efraim e Manassés e botou diante de Jacó, José vendo tudo, estava feito o profeta Samuel, vendo tudo, e colocou a Manassés no seu lado, na sua mão direita de Jacó, e colocou Efraim na mão esquerda de Jacó, para que Jacó abençoasse. E a Bíblia diz que Jacó já tinha se esforçado, ficado em pé, já na sua velhice não enxergava mais nada, enfermo. E a Bíblia diz que quando José colocou Efraim do lado esquerdo e Manassés do lado direito, aí Jacó cruza as mãos, irmão. Quem entende o trabalhar de Deus e os mistérios de Deus em nossas vidas? Sobre que Marabahai. Quem entende? Ninguém entende o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. Às vezes alguém quer entender, interpreta mal. Mas quando Deus tem que fazer, Ele faz, irmão. E ninguém atrapalha os projetos de Deus na minha e na tua vida. Sobre que Maramahai. Sobre que Maramahai. Deus vai fazer mesmo que alguém não queira. Deus vai mudar a tua história, como tem mudado a minha. E a Bíblia diz que foi mal aos olhos de José quando Jacó transpassou as mãos sobre a cabeça dos jovens. E a Bíblia diz que José disse: não, pai, está tudo errado. A mão direita é em cima da cabeça do primogênito. E Deus já tinha falado ao coração de Jacó. E Jacó responde a seu filho: eu sei, meu filho, mas o menor, ele vai ser grande, e o maior, ele vai servir ao menor, porque essa é a vontade de Deus e o que Deus colocou no meu coração. Ele não vai deixar, Manassés não vai deixar de ser uma grande multidão, mas vai ser uma grande multidão de povos também. Mas tem uma coisa: o maior vai servir ao menor, porque é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi, que Samuel pergunta se Davi, se ainda tem algum mancebo, ou algum jovem, algum filho, que não foi passado diante do profeta. Aí a Bíblia diz que o profeta Samuel, Jessé diz a Samuel: ainda existe um é o mais novo, não serve para nada, está lá no mato tomando conta das ovelhas, não tem condições nenhuma de receber essa bênção. A gente só vai sentar, Jessé, na mesa, ô glória, quando ele chegar. E quando ele vem diante do profeta, Deus diz a Samuel: unge-o, porque esse aí eu tenho escolhido.
Meu irmão, pode ser que tua família não te dê valor. Pode ser que tu esteja numa condições de valorizado, esquecido por muitos e por todos pela família. Mas o nosso Deus é aquele que olha diferente para mim e para você. É aquele que faz e ninguém impede o que Ele vai fazer em nossas vidas. Eu louvo a Deus, que Deus, Ele faz aquilo que Ele quer fazer e ninguém impede o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. Deus não trabalha por lógica humana, mas Ele trabalha na minha vida e na tua vida diferente, irmão. Saiba de uma coisa, que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quem pode impedir o trabalhar de Deus na vida daqueles que Deus escolhe? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e essa palavra que Deus colocou no meu coração. Fiquem na paz e que Jesus abençoe a sua vida. E o segredo é nunca desistir e sempre estar diante de Deus, ou adorando a Deus e dizendo que Deus é grande. Amém? Que Jesus abençoe. Continue orando por nós.